Olá, meus amados irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor para todos vocês. Uma ótima noite de quarta-feira. Tudo bem com vocês? Graças a Deus. Esperar que o nosso irmão Jardel, né? Nosso irmão Jardel hoje marcou essa live especial. Para mim é um prazer, uma honra poder participar dessa live com esse querido amigo e, de alguma forma, contribuir com essa temática tão maravilhosa, né? Nosso irmão Jardel vai já entrar. Eu quero mandar a paz do Senhor para todos vocês que estão entrando conosco na live aí. Diácono Abimael Teles, que Deus abençoe. Johnny Underline Oficial, Maiara Andrade e também o meu nobre amigo, que é o nosso irmão Joeliton. Forte abraço. Já vamos entrar aqui com o nosso querido Jardel Silva. Ele será o entrevistador de hoje, mas ele também vai colaborar com a gente aí, porque ele é uma bênção, é um profundo conhecedor das Escrituras Sagradas. Vamos lá. Ô Glória, irmão Jardel está entrando. Irmão Jardel está entrando para a gente. Hoje nós vamos trabalhar a temática Reforma Protestante. Cadê o homem? Tá tudo escuro aí, profeta. Tá aí ele, rapaz. Paz do Senhor, profeta Eduardo Medeiros. Ô, meu amigo, você está de lado. Você está de lado aí no celular. Deixa eu mudar aqui a posição. Isso. Aqui. Melhor? Agora tá ótimo. Agora tá ótimo. Pensa, Eduardo. E aí, agora tá com você aí. A sequência tá com você, meu amigo. Pronto. Eu quero cumprimentar os irmãos, né? Com uma boa noite. Estava esses dias aqui pensando, né? E lembrei do meu amigo, né? Em Cristo, Eduardo Medeiros. E convidei ele para a gente falar um pouco sobre a reforma protestante, né? É um assunto bastante complexo, a gente sabe, né? E convidei o Eduardo e ele de prontidão, né? Nos ouviu, vamos fazer, né? E ele disse: Eduardo, você é um entrevistador, vou estar para aprender. Estou aqui até com uma folhinha aqui para aprender com ele, né? Para a glória de Deus, vamos a Deus. E eu queria perguntar para os ouvintes como é que está o áudio, gente. Se vocês estão ouvindo a gente bem, como é que está a imagem, se vocês estão conseguindo nos ver, se está conseguindo ver o Eduardo, se está conseguindo me ver, como é que está o áudio da gente. Alguém pode dar um ok? Se aqui para mim está ótimo. Tá ótimo, Eduardo. Eduardo, eu só não estou conseguindo te ver. Você não está me vendo? Eu não estou te vendo aqui. Eu estou te vendo perfeitamente. Tu tá se vendo e me vendo na mesma tela? Não, eu estou me vendo e vendo você em telas diferentes, repartidas. Aí mas eu não estou conseguindo te ver, acredita? Meu Deus. O que é que a gente faz agora? Deixa eu ver aqui. Você está ouvindo só minha voz, né, Jardel? Estou ouvindo só tua voz, Eduardo. Jesus, que problema é esse? Irmão, deixa eu só perguntar aqui aos irmãos. Irmãos, os irmãos que estão aí a nos acompanhar aqui nessa live, eu queria lhe perguntar como é que está o áudio e como é que está a nossa visão, se vocês estão conseguindo, se está aparecendo a nossa imagem. Queria que vocês dessem um ok, como é que está a nossa imagem, como é que está o áudio, por gentileza. A gente não queria ser muito enfadonho, a gente quer fazer uma live, tá ótimo, vocês estão conseguindo nos ver. A Maiara disse que tá normal, né? Mas alguém, tá normal. gente, está conseguindo tá normal, né? Show de bola. Obrigado, Maiara, pelo retorno. Vendo os dois e ouvindo os dois. Gente, pois vamos lá, né? Desculpa aí pela demora. A gente quer ser breve, né? Bem rápido, bem direto ao ponto.
Eduardo, é um grande prazer, tá certo? Eu agradeço até pela sua prontidão, né, de fazer essa live. E um assunto que é bastante, na realidade, um pouco esquecido nesse tempo que a gente está vivendo na nossa igreja. A gente vê esse assunto, ele é um pouco falado, né? Um pouco explicado. Na realidade, muito difícil a gente ver um pregador falando acerca da reforma, é, qual foi a necessidade dela. E eu queria aqui fazer algumas perguntas, né, para o nosso amado irmão Eduardo Medeiros, e eu Tá queria me aqui ouvindo já? Tá me até ouvindo? algumas dúvidas, né? Ok, gente? Tá conseguindo me ver? Não estou te conseguindo, mas vamos dar continuidade. Se o povo está nos vendo, amém. Isso. Amém. Gente, estamos às vésperas quase, né, do dia 31 de outubro, né, hoje dia 25, na terça-feira, se não me engano, essa data, né, dia 31 de outubro, onde é comemorado a Reforma Protestante. E eu queria iniciar essa live, né, falando com o meu amado irmão Eduardo Medeiro. Primeiramente, para você que pode entrar aí, né, só um minuto, viu, Eduardo? Primeiramente, você que Sim. vai entrar aí, né, que é católico, não professa a mesma fé ou não está na mesma entendimento, né, da Bíblia, essa live de maneira nenhuma é para lhe afrontar, é para, né, de alguma forma transmitir ódio. Pelo contrário, nós estamos aqui para falar algo da história que aconteceu, né? E que possa ser também esclarecedor para ambas as partes, né? Para a igreja protestante, né? Que nós chamamos, né? A igreja evangélica, e também para os nossos amados irmãos católicos, né? Que também possam ouvir ou possam entrar até um pouco de divergência a respeito do que nós pensamos, mas é mais algo esclarecedor e qual o motivo, né? Foi necessário haver essa reforma. Eu queria deixar aqui aberto para o nosso amado irmão, tá bom, profeta? Pode falar, deixar, falei demais. Amém, meu amigo Jardel. Quero deixar registrado a minha gratidão por essa oportunidade tão honrosa que o Senhor nos concede em poder estar juntos, né, compartilhando aqui essa live. Agradeço a Deus, porque tudo vem dele, né? Porque dele, Glória a por Deus. ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, eternamente a ele, amém. E quero estender os meus agradecimentos à sua pessoa por ter lembrado da Glória a gente, Deus. pela confiança, né, que sempre tem depositado no ministério que o Senhor tem nos confiado. Muito obrigado. Quero dizer que é um prazer muito grande poder estar com você nessa live e trabalhando essa temática que é tão relevante, tão importante, haja vista que estamos às vésperas já, né, de comemorarmos aí mais um ano da Reforma Protestante. Tem muitos cristãos que não conhecem a verdadeira história da Reforma Protestante, né, como foi que nasceu esse movimento de reforma, tanto na Alemanha, na Suíça, em Genebra, né, e em tantos outros países, né? Porque quando a gente estuda sobre a reforma protestante, algumas pessoas pensam que a reforma só aconteceu na Alemanha. Mas, na verdade, antes de Martinho Lutero, antes de Zwinglio, antes de Calvino e de outros nomes, se levantaram os precursores da reforma, os pré-reformadores. E é exatamente sobre isso que nós iremos tratar nessa noite. Espero, de alguma forma, contribuir com informações importantes para você. E eu tenho certeza que se você não conhece a história, né, o básico da história da reforma, você vai conhecer hoje, né, meu amigo Jardel? Glória a Deus, Eduardo. Você vai ser Você o vai me nosso ajudar nessa tarefa. professor aqui nessa noite, viu? Misericórdia Glória a de Deus. mim, Jesus. Amém, Fica à irmãos? Eu vou vontade. fazer algumas perguntas aqui ao nosso amado irmão Eduardo a respeito da reforma, né? É, qual foi o pano de fundo, né, para que essa reforma acontecesse?
Muito bem. Qual foi o pano de fundo que trouxe, né, que gerou e que produziu essa reforma? Eu queria, Jardel, de uma forma bem sucinta aqui, para que nós possamos entender o que causou, o que gerou essa reforma protestante. Eu preciso fazer um paralelo histórico, eu preciso voltar ao livro dos Atos Apóstolos, eu vou ser muito breve, tá certo? Aonde a igreja nasceu, e usando como base o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, quando Jesus faz a promessa, né, na narrativa do médico Lucas, dizendo: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Dentro desse texto bíblico existe uma promessa, fala também de um poder e fala também de um programa. E a igreja dos Atos dos Apóstolos, a igreja do primeiro século, cumpriu na íntegra, cumpriu cabalmente a sua missão de dar sequência à evangelização do mundo. Interessante que de Atos 1 a 7 nós vemos o evangelho sendo pregado em Jerusalém e na Judéia. Atos capítulo 8 nós vemos o evangelho chegando a Samaria pelo diácono Filipe. Em Atos 9 nós vimos a conversão de Saulo em Damasco, que ficava fora do território de Israel. Em Atos 10 nós vemos a conversão de um gentil, um homem da corte italiana, chamado Cornélio, que residia ali em Cesareia Marítima. Em Atos capítulo 11, o evangelho chega em Antioquia da Síria, que era a terceira maior cidade do mundo na época. Em Atos capítulo 12, versículo 24, vai dizer que a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Em Atos capítulo 13 e 14, nós vemos a primeira viagem missionária de Paulo, e Paulo vai abrir igrejas em toda a região da Galácia. Em Atos capítulo 16 e 17 e também o capítulo 18, o evangelho alcança a província da Macedônia e da Acaia na segunda viagem missionária de Paulo. Em Atos capítulo 19 e capítulo 20, o evangelho se estende por toda a província da Ásia Menor e chega à grande cidade de Éfeso, e dali, Jardel, vai se espalhando por todas as cidades da Ásia Menor: Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Hierápolis, Colossos. Em Atos 21 a 26, nós vemos a prisão de Paulo em Jerusalém e a sua transferência para Cesareia Marítima, onde ele é acusado injustamente. Lembrando que essa prisão é a primeira prisão domiciliar de Paulo lá em uma fortaleza, em Cesareia Marítima. Em Atos capítulo 27 e 28, nós vemos a viagem de Paulo a Roma, e ele não vai viajar para Roma da forma que ele queria. Ele queria ir livre para pregar o evangelho, mas ele vai preso, né? Acontece um naufrágio, ele naufraga junto com mais de 200 tripulantes, ele passa um período em Malta, ele prega o evangelho entre os bárbaros ali na ilha de Malta, e nessa última prisão ele escreve as suas cartas aos Efésios, Filipenses, Colossenses e também a carta ao Filemon. E é interessante, meu querido Jardel e irmãos que acompanham aqui essa live, que o livro de Atos não tem uma conclusão. Ele não se conclui, ou seja, a igreja é quem dá continuidade. Nós fazemos o capítulo 29, capítulo 30, capítulo 31, então a igreja continua a história. Só observação, meu querido Jardel, a história deve ser a nossa pedagoga, do contrário, ela será a nossa coveira. Quando nós não conhecemos a história, nós estamos fadados a cometer os mesmos erros da história. Então é importante que nós conheçamos a história, e eu louvo a Deus por sua vida, pela proposta, pela iniciativa de trazer essa temática tão relevante e importante para a igreja do Senhor. Interessante, ó, rapidamente aqui, quando Jesus nasce, o imperador era César Augusto. Roma que dominava Israel na época. Do ano 63, quando Pompeu, né, conquista aquela região. Já quando Jesus começa o ministério, quando Jesus começa a pregar, quem governa é Tibério César. Depois vem Calígula, vem Cláudio. Depois, no ano 54, vem Nero, um dos mais perversos, por que não dizer o mais truculento, infanticida, sanguinário, né, Jardel? Imperador que já houve. Com 10 anos que ele está no poder, no dia 17 de julho do ano de 64, ele põe fogo na cidade de Roma,
e ele assiste o espetáculo das chamas do alto da Torre de Mecenas, se vestindo de ator, tocando a sua lira. Foram 7 noites e 6 dias de incêndio, do dia 17 de julho ao dia 24 de julho. Dos 14 bairros de Roma, todos foram devastados pelas chamas. Somente 4 bairros, que eram compostos, em sua maioria, de cristãos e judeus, ficaram intactos. Aí deu o quê? Deu uma desculpa, né, Jadel? Deu uma álibi dele colocar a culpa nos cristãos. Aí começa um verdadeiro massacre, uma perseguição implacável da parte de Nero aos cristãos. Os historiadores vão dizer que faltou madeira para fazer cruz, para crucificar os cristãos na época. Dado a crueldade, a barbaridade que foi. Quando chegamos no ano 68, Nero é deposto e comete suicídio. No ano 70, o Vespasiano, ele inaugura o Coliseu em uma festa de 100 dias. Diz os historiadores que mais de 10 mil crentes são mortos, enrolados em peles de animais, comido pelos cães, pisoteado pelos touros, devorado pelos leões esfaimados da Líbia. Então, grande era a atrocidade que acontecia com os nossos irmãos ali. E interessante, existe um livro, que faltou a memória aqui, o autor do livro, que falava acerca do que acontecia no Coliseu, e isso era entretenimento para o imperador. Ele ria, ele achava graça, ele gostava de ver todo aquele espetáculo dos nossos irmãos sendo devorados. Tem um livro que diz que quando acabava o espetáculo e os soldados iam recolher os restos mortais dos nossos irmãos, eles encontravam rostos alegres. Meu Forte. Deus. Os irmãos morriam, Jardel. Irmãos, irmãs que nos acompanham, felizes, eles se sentiam privilegiados de morrer por causa do Evangelho de Cristo. E hoje a gente, qualquer probleminha, já quer largar a cruz, já se revolta, não quer ir mais para a igreja, vira logo desigrejado, que pastor não manda em mim, que liderança não manda em mim. Infelizmente, nós somos crentes, muitos de nós somos crentes Nutelas, crentes fracos. É verdade ou não é? Verdade, viu? Muito verdade. Quando chegamos no ano 81, Domiciano sobe ao trono e ele é o primeiro imperador a rogar para si o título de Senhor. Ele quis ser adorado, divinizado, e foi esse Domiciano que ele deportou João para a ilha do Mar Egeu, a ilha de Patmos, né? Ele viu que o João era o último dos apóstolos vivos e ele pensou assim, não, eu vou ser o imperador que vou mandar matar o último apóstolo vivo. Depois dele vem Marco Aurélio, vem Sete Severo, vem Décio. Quando chegamos no ano 311 a 313, Constantino assume o poder, a sua mãe, né, já havia se convertido ao cristianismo, e aí Constantino oficializa o cristianismo como a religião oficial do império. Isso foi bom e foi ruim, Jardel, para a igreja. Foi bom por quê? Porque os cristãos agora não são mais perseguidos, os bens dos cristãos que foram confiscados pelo Império de Roma agora são devolvidos. Agora Constantino vai construir templos fixos para os cristãos adorar. Antes eles adoravam em grutas, em cavernas, em cemitérios. Entendeu? E foi ruim porque a igreja acabou se corrompendo, o paganismo, a idolatria, acabou entrando dentro da igreja. Houve uma corrupção doutrinária, teológica e moral. Infelizmente, começou as lutas, porque como a igreja se corrompeu doutrinariamente, cresce a política eclesiástica. As 5 maiores cidades e potências da época começam a brigar. Roma no Ocidente, Constantinopla no Oriente, Alexandria, lá no Egito, Antioquia da Síria e Jerusalém. Quando chegamos no ano 604, o imperador Forcas nomeia Nicolau I, bispo de Roma, e Nicolau ele vai rejeitar esse título, porque ele considerava anticristo quem aceitava e recebia esse título. Está entendendo? Sim. Uhum. Está conseguindo me ver? Está conseguindo me ver agora? Não, mas eu estou lhe ouvindo perfeitamente. Ainda não, né? Muito bem. Aí Nicolau ele vai rejeitar esse título. O que acontece? 3 anos depois, em 607, Forcas nomeia Bonifácio III como bispo de Roma. Aí começa toda a história
do papado. Uma observação, talvez tenha irmãos católicos aqui, ou já foram católicos, e estejam se perguntando, e Pedro? Né? Dizem por aí que Pedro foi o primeiro bispo, né, de Roma, o primeiro papa. Na verdade, essa ideia de Pedro ter sido o primeiro bispo, meu amigo Jardel, veio de um documento falso chamado As Falsas Decretárias de Isidório. Ele tenta trazer a história de volta para Pedro, mas é um documento falso. E tem até um grande escritor aqui no Brasil, muito conhecido, chamado Rui Barbosa, que chamava esse documento de o maior engodo literário da história da humanidade. Então, o papado só vai começar no ano 607, guarda isso aí. 603, o Nicolau não quis esse título. Aí já o Bonifácio III recebeu esse título. Agora nós vamos para a Idade Média, vamos chegar na Idade Média, né, pertinho da Reforma Protestante. Muitas pessoas, Jardel, isso aqui é importante a gente pontuar e explicar, não sabe quanto tempo durou a Idade Média. Muitos irmãos não sabem, né? Então é importante que você que está ouvindo a nossa live, eu peço por gentileza que você tome aí um papel, uma caneta, para você... Isso, exatamente, Adel, para você anotar, para você não se esquecer daquilo que nós estamos trabalhando com vocês, tá bom? Muito bem-vindo a todos vocês aqui, estamos amigos fraternos, tá bom? Um abraço, se sintam muito abraçados e bem-vindos por todos nós. O que acontece? Nos primeiros 5 séculos da igreja, só para a gente já começar a entrar, as doutrinas a respeito de Jesus foram discutidas primeiro no Concílio de Nicéia, no ano 325, eles começaram a discutir e debater, Jardel, acerca da divindade de Jesus, o Jesus Deus, né? O Jesus divino. Quando chegamos no ano 381, no Concílio de Constantinopla, eles começaram a discutir a humanidade de Jesus, o Jesus homem. Quando chegamos no Concílio de Calcedônia, em 451, começaram a debater e discutir acerca da pessoa teantrópica de Cristo. O que é esse negócio de teantrópica? Parece palavrão, mas eu vou explicar. A natureza teantrópica de Cristo é as suas duas naturezas. Jesus era homem e era Deus. Nós sabemos pela profecia do profeta messiânico, Isaías, lá no capítulo 9, versículo 6 do seu livro, de forma até poética, ele vai dizer: o menino nos nasceu, e o filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Interessante nós observarmos essa expressão de Isaías. O menino nos nasceu e o filho se nos deu. Quem é o menino que nasce e quem é o filho que é dado? O menino que nasce aponta para a natureza humana de Jesus. É Jesus, porque Jesus, para quem não sabe, era um nome comum. É o mesmo nome Josué. Jesus no grego e Josué no hebraico. Ambos significam Salvador, aquele que salva. E o filho que nasce aponta para a sua natureza divina, o Cristo, o Messias, que significa a mesma coisa, Messias no hebraico e Cristo no grego, ungido de Deus. Interessante, no ano 416, Agostinho de Hipona enfrenta Pelágio com as suas heresias acerca da salvação. Chegamos na Idade Média. A Idade Média é um período que vai do 5º século até o século 15º. Foram 10 séculos que abarcam esse período chamado de Idade Média, também conhecida como a Idade das Trevas, tá certo? Nesse período, a igreja se fortaleceu politicamente, a igreja era ligada ao Estado e também se fortaleceu economicamente, mas infelizmente a igreja se corrompeu moralmente e doutrinariamente. E acontece, irmão Jardel e irmãos que estão conosco aqui, um movimento cultural no norte da Itália, chamado renascentismo. E esse movimento começa a mexer com arte, com política, com economia, com todas as áreas. E até então a igreja é quem dominava essa área todinha. Política, economia, a igreja mandava em tudo. Aí Deus permitiu que esse movimento começasse para que a igreja perdesse as rédeas de todo esse domínio que ela tinha. A igreja agora não vai ter essa autonomia mais. Porque a igreja, na
época, Jardel, era conhecida como a Senhora do Mundo. O que aconteceu? Deus levanta na Inglaterra, vou começar a reforma agora. É por isso que eu falei para ti, Jardel, que é importante eu fazer esse paralelo histórico, traçar esse paralelo histórico para a gente chegar aqui agora. Quem foi a estrela, conhecido como a estrela da alva da reforma? Quem sabe aí, coloca nos comentários. Vou dar um tempo aí para você. Já chegamos na reforma já, viu? Quem sabe aí? Jardel não vale não, porque tu já sabe, viu, Jardel? Tu é enciclopédia humana. E se quiser falar, meu amigo, pode ficar à vontade aí, viu? Do Bergson. O Bergson acabou de falar aqui, Eduardo. Vai, pode ler, pode ler. Berg Souza. Ah, o nosso mestre Berg, uma honra ter que você conosco aqui, viu, Berg? Eduardo, aí. O que foi que ele colocou? Dá uma olhadinha se ele ainda está. Deixa eu olhar aqui que entrou muita gente, eu estou dando aqui, acenando aqui para o povo. O Berg é uma mente pensante, né? O Berg é uma referência de pregador, de ensinador no estado do Ceará e no Brasil. Glória a Deus. Vamos lá. A gente fala muito de reforma. Quando a gente fala, Jardel, de reforma, o primeiro nome que vem à nossa mente é de quem? Lutero, né? Lutero é o grande nome da reforma protestante. Mas a gente não para analisar a história. Quem foram os pré-reformadores? Os homens que começaram a incendiar essa fogueira. Há um grande homem que foi considerado a estrela do amanhã da reforma. Ele foi professor da Universidade de Oxford. O nome dele, tu vai lembrar, Jardel. O nome dele era John Wycliffe. Você já leu aquele dicionário Wycliffe? Não tive esse prazer ainda de ler, mas eu leio. Pronto. Aquele dicionário ele foi escrito por esse grande pré-reformador chamado John Wycliffe, certo? O que acontece? Nessa época aqui, meu querido Jardel, as pessoas não tinham acesso à Bíblia. E outra, a Bíblia era escrita no latim, ninguém entendia essa língua, certo? E os sacerdotes da época, eles proibiam as pessoas comuns, os civis, de ler a Bíblia, porque sabiam que se o povo lesse a Bíblia, o povo abriria a sua mentalidade. Porque o que é que a Bíblia diz? O povo se corrompe por quê? Porque lhe falta o conhecimento. O que acontece? Esse grande pré-reformador chamado John Knox, ele traduz a Bíblia para o inglês. Ele não consegue terminar a sua tradução por conta da perseguição que ele sofreu, mas os seus discípulos, chamados Lollardos, conseguem concluir a tradução da Bíblia para o inglês. Na Boêmia, um discípulo de John Wycliffe chamado John Hus. Quem já ouviu falar de John Hus aí? Coloca no comentário aí, eu. 1400, século XV, viu? John Hus. John Hus era conhecido, Jardel, como o homem do ganso, porque desde criança ele corria na rua atrás dos gansos. Meu Deus. Ele estudou, né, para ser um monge, para ser um padre, entendeu? E esse homem começou a pregar contra as heresias que a Igreja Católica pregava, né, contra a venda de indulgência. Se a pessoa pecasse, para que essa pessoa tivesse o seu pecado expurgado, essa pessoa precisava pagar quantias altas à igreja. Então, a igreja se tornou um grande império, né, como hoje ainda é. Se tiver algum irmão católico aqui, não se ofenda, viu? A história não erra. Eu estou contando a história. E não podemos fugir da realidade. Com todo respeito a você que é católico. Não há argumento. Isso, exatamente. Se quiser, pode ficar à vontade, viu, Deus? Se quiser falar, viu? Cheguei na reforma. Muito bem. Interromper alguns pontos. Eu vou abrir os parênteses aqui para você falar algo e a gente volta. Mas pode dar continuidade. Pronto.
eu vou parar aqui no nascimento de Lutero, e você já... Certo? Ok. Esse homem, pode falar. O nosso amado irmão Eduardo, ele fez algo rápido, né, introdutório acerca da reforma, até o ponto da reforma, né, o ponto onde nós queremos chegar. Ele falou aqui de alguns personagens, né, esses foram os pré-reformadores. Na realidade, como o nosso amado irmão Eduardo falou, Lutero não foi o principal, né? Na realidade, ele foi o principal, mas antes dele veio outros, né, pré-reformadores que tentaram romper, né, com alguns ensinos, né, da igreja daquela época, né, sobre até a questão das vendas de indulgências. Eu até fiz uma pequena pesquisa, Eduardo, bem rápido, né? João Texel, né? Era o rapaz que era o emissário do Papa, né? Onde ele ia de cidade em cidade, né? Exato. E ali ele vendia, né, as indulgências. Eu fiz aqui até um escrito bem rápido. E ele vendia as indulgências. Era de uma venda, de uma compra de um perdão, né? Quem comprasse uma indulgência, que era uma carta de perdão, você teria alguns anos, né, de perdão, né, Eduardo? Exatamente, meu querido, exatamente, muito bem. E interessante que é muito boa sua observação. Nesse período já do John Wycliffe e o John Hus, já havia essa venda de indulgências. Esse camarada mesmo aí que você falou, o João Tex, né, ele por ordem, né, até da igreja do imperador, ele saiu espalhando, né? Ele saiu espalhando ali, por ordem do Papa, na Alemanha, essa venda de indulgências. Se o camarada tivesse muito dinheiro, ele teria 20, 30 anos de perdão. Se tivesse pouco dinheiro, era só um ano, alguns meses de perdão. E a igreja se tornou uma potência econômica por causa da venda dessas indulgências, e vou já chegar lá. E um dos principais propósitos dessas vendas de indulgências por o João Texter era para construir a Basílica de São Pedro, né, que foi construída pelo Papa Leão X. É assim? Só voltando aqui, meu amigo Jardel, esse camarada John Hus, ele foi sentenciado à morte, morreu queimado, e antes dele morrer, ele lançou uma profecia. Você sabe disso, né? Sim, senhor. Até anotei aqui. Isso. Qual foi a profecia que ele disse? Na realidade, a morte de John Hus, né? John Hus, isso, né? Porque é João. Na realidade, foi a própria poder da igreja daquela época que sentenciou ele à morte. Exatamente. Entender, né? A própria igreja perseguiu John Hus e ele foi sentenciado à morte, ele foi queimado vivo. E no meio das chamas ele vociferou uma profecia que mudaria a história, que seria um divisor de águas na história da igreja, da reforma. Ele disse: hoje vocês podem matar um ganso, mas daqui a 100 anos nascerá a águia, e a águia vocês não terão poder de matar. Meu Deus, é forte. Muito forte, né? Alguns historiadores falam que ele estava até profetizando sobre Lutero, né? Exatamente, profetizando a respeito de Lutero, e justo 100 anos depois, né, ele, por causa de um ano, 101 anos depois, nasce o grande reformador, né, Martinho Lutero, em 1483. É isso aí. Na Alemanha, né, filho de camponeses alemães, de uma família humilde, simples. Desde a sua infância, ele teve que lidar com problemas de depressão, né, com os transtornos que ele tinha, que afligia a sua alma, né? Ele, desde criança, ele tinha muito medo, né, Jardel, da ira de Deus, da justiça de Deus. E é interessante
interessante que com 22, eu estou resumindo aqui a história, já em Martinho Lutero, com 22 anos de idade, ele está andando lá, né? De repente, uma noite de tempestades, onde tinha raios, tinha trovões, ele escapou de um raio, o raio bateu num pé de carvalho lá e quase que cai em cima dele, ele se machucou um pouquinho, mas conseguiu sobreviver, né? E fez uma promessa a Santa Ana, de que ele seria um monge, né, católico, e ele dedicaria a sua vida a servir a Deus, ao magistério, né, ao ministério. E assim começa um pouco da história desse grande reformador. E continue aí, meu amigo Jardel, contribua aí. O interessante que, Eduardo, depois desse fato aí que aconteceu, né, desse raio quase o ter matado, ele faz essa promessa, né, de se dedicar, né, às escrituras, de ser ali um monge, né, na realidade um estudioso da Bíblia. E o que é interessante é que isso hoje ainda acontece com muita gente, né, quando alguma pessoa passa por algum vale, né, algum vale da sombra da morte, a pessoa lembra de Deus, a pessoa lembra de Deus e tudo. E o interessante, Eduardo, é que ele, mesmo entrando, né, estudando a Bíblia, ele ainda se considerava muito, tipo assim, que ele não conseguia receber o perdão de Deus, né? Ele se martirizava muito, né? Alguns historiadores dizem que ele se batia, né, com chicotes ali, para, de certa forma, punir, né, os sentimentos que ele sentia. E assim, ele não se sentia perdoado, né? Isso, exatamente. Segundo alguns historiadores vão dizer que quando chegavam na cela dele, encontravam né? Porque ele passava a noite se autoflagelando, né? Se chicoteando, tipo assim, para se ver livre do pecado dele. Então ele era alguém perturbado, afligido por esse pensamento. Não, se Deus vir agora, se o juízo final for agora, e eu tiver algum pecado em mim, eu vou ser lançado no inferno, eu vou ser condenado. Então ele tinha na sua mente, né, essa Um senso de justiça preocupação. muito forte, né? Isso, exatamente, esse senso de justiça, né, que havia no seu coração. E ele estuda direito, ele abandona, ele não exerce a função de direito, ele foi advogado, fez direito para ser advogado, mas ele abandonou tudo isso para se dedicar integralmente ao ministério, né? O que acontece é que ele começa a estudar, ele era professor de teologia e tal, e quando ele estava estudando a Carta aos Romanos, que foi o maior tratado apologético que o apóstolo Paulo já escreveu, a Carta aos Romanos. Ali Paulo vai falar acerca da salvação do homem, da queda do ser humano e como ele pode novamente ser recuperado, né? Ser reconciliado e justificado com Deus. E ele se deparou com o texto de Romanos 1,17, que vai dizer: o justo viverá pela fé. Agora ele tem, já isso, ele tem a compreensão de que toda a ira de Deus, todo o juízo de Deus que viria sobre a humanidade foi lançado sobre Cristo. Então, Cristo pagou na cruz do Calvário a condenação que era nossa, o crime que era nosso. Ele nos justificou. Essa palavra justificação, justificar, é uma palavra muito presente nos tribunais de júri. Significa inocentar o réu. Alguém é culpado, mas Cristo veio no nosso lugar, pagou o crime que era nosso, pagou a nossa fiança, e agora o réu é inocente. Foi isso que Cristo fez por nós. Aí depois que ele entendeu isso, que ele interpretou essa mensagem, ele sentiu um refrigério, uma calma na sua alma por entender que Cristo já morreu por nós, e a ira de Deus, a justiça de Deus veio sobre Cristo, e que nós podemos hoje ter livre acesso à presença do Pai, né? Glória a Deus. Que alguns, queria abrir só abrir aqui um parêntese aqui.
Algumas pessoas, né, elas não entendem, né, essa questão, né? Inclusive usam aquele jargão, né? Fez o que fez de errado e agora está se escondendo atrás da religião ou até mesmo atrás da Bíblia, né? Eles não entendem justamente esse texto, né? Que o justo ele vai viver pela fé, né? Algumas pessoas dizem assim, tu se acha justo demais. Na realidade, o ato de justiça, como nosso amado irmão Eduardo falou, ela se completa em Cristo, né? Cristo, ele se tornou, a Bíblia fala que Cristo é a justiça de Deus, né? Realmente, Exatamente. por nós mesmos, nós não conseguiríamos ser salvos, né? Pelas nossas próprias justiças. Isaías fala que a nossa justiça é comparado, né, profeta Eduardo, ao trapo. Alguns historiadores falam que esse trapo de imundícia é aquele pão sujo, imundo, né? Por mais bom alguém se acha ser, é, 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 não chega à medida de ser justificado, né? Inclusive, é, no meu trabalho, né, a gente conversa muito e do nada surge essa conversa, né, sobre a questão da justificação. E um dia, trabalhando, Uhum. uma certa senhora disse, não, o meu patrão, ele disse que para ser salvo bastava fazer boas obras, né? Aí eu fiz uma pergunta. Eu disse, então, a senhora acha que só as boas obras ela é capaz de nos salvar, né? Então, por que Cristo morreu? Por que Jesus morreu? Aí ela ficou sem saber responder, né? Eu disse, é bem verdade que nós temos que fazer boas obras. O apóstolo Paulo que nós somos salvos para praticar boas obras. Quer dizer que o salvo, ele pratica boas obras porque ele é salvo, né? Não para se salvar. Ele pratica as boas obras porque ele já é salvo, né? Então são frutos que acompanham, né, alguém que foi justificado, que ele entendeu, né, que a vida dele tem que ser de acordo com essa regra de fé, né? Que Cristo nos salvou para que nós vivêssemos em novidade, né, de vida. Né, Eduardo? Eu fecho a parênteses aqui, pode dar continuidade. Muito boa a sua observação, muito bom quando a gente tem uma oportunidade para conversar com o mestre nas escrituras, né? Ei, rapaz. Deixa eu mandar aqui a paz do Senhor, um forte abraço para o meu amigo José Ferreira Oficial. Obrigado pelo carinho, que Deus abençoe você e sua família e o seu ministério. Exatamente isso, irmão Jardel. Corroboro com o seu pensamento, é dessa forma mesmo. Cristo morreu a nossa morte. Cristo pagou o nosso pecado, a nossa condenação estava sobre ele, foi imputado sobre ele o nosso pecado. Então, quando a gente fala de reforma, Lutero é o personagem, né, que mais aparece. Mas como a gente falou aqui, só recapitulando, antes de Martinho Lutero, pré-reformadores, grandes pregadores do Evangelho, começaram a acender essa chama. Eu falei para vocês do John Wycliffe, falei do John Hus, na Boêmia, e a gente não pode também deixar passar desapercebido um grande nome, Jardel, que foi um grande Sim, pré-reformador em Florença, na Itália, chamado Jerônimo Savonarola. meu Deus. E por não se retratar, né, diante do imperador, diante da igreja, das suas convicções de fé bíblicas, ele foi também queimado em praça pública, por não Meu Deus. negar a sua fé. Até chegarmos aqui a Martinho Lutero, homens deram a sua vida por causa de Cristo, por causa do Evangelho. Amém? Amém. E o interessante, Eduardo, só complementando aqui Certo. essa questão da reforma, né? O interessante é que pediram, né, para ele se retratar, né? Na realidade, Lutero, ele foi, na realidade, tu acredita que você vai entrar nessa Sim, questão sim. agora, que, né, depois para ele se retratar, né? Tu dá continuidade, que eu vou fazer uma pergunta, tá bom? Depois aí Tá bom. dessa continuidade aí, tá ok? Ok, ok, ok. Exatamente.
No dia 31 de outubro de 1517, Lutero fixa na porta da igreja de Wittenberg, né, ou Wittenberg, ali na Alemanha, as suas 95 teses contra as indulgências, contra toda a corrupção que a igreja estava se envolvendo. O Papa manda uma carta para ele, né, chamada de bula, excomungando ele, pedindo: se retrate, você tem que se retratar, isso é um crime contra a igreja, você é um herege, você é um blasfêmio. E lá na frente, em não, 1521, ele é chamado, né, para participar da dieta de Worsley. Se quiser, me corrija aí, viu? E lá, nessa reunião, né, com o imperador, com os líderes políticos e eclesiásticos da igreja, ele teria que se retratar, pedir: ó, se retrate. E esse homem, ele vai dizer: eu não me retratarei. Se vocês me provarem que eu estou errado pelas escrituras, eu poderia até me retratar, mas eu não me retratarei, porque eu quero ter a minha consciência livre, livre da culpa. Cristo já pagou por mim a minha condenação, a minha justiça já foi derramada sobre Cristo. Ele falou uma frase, eu anotei aqui a frase, mas foi exatamente da forma que eu acabei de citar para vocês aqui. Interessante que uma das teses, eu fiz aqui uma anotação, que o Martinho Lutero fixa ali na porta da igreja de Whitfield, na Alemanha, é que, se era verdade que o Papa tinha poderes para tirar uma alma do purgatório, ele tinha que utilizar esse poder não por razões tão triviais, como a necessidade de arrecadar fundos para construir uma igreja, que era na época que o Papa, como eu te falei, Leão X, estava arrecadando esse dinheiro de vendas de indulgências para construir a Basílica de São Pedro, que está lá no Vaticano até hoje. E Lutero vai pregar contra isso. Não é assim, Jordel? A questão o fim era para construir, né, a igreja, mas dos meios que foi usado, né, para construir, né, a igreja, foi meios que ia contra a própria escrituras, né, contra a Bíblia, né, o Novo Testamento. Isso, exatamente. Eram meios, né, que eles estavam utilizando, que se chocava contra os princípios espirituais e morais da Bíblia Sagrada. Aí ele vai até dizer assim: mas simplesmente por amor, e assim fazê-lo gratuitamente. Ou seja, não precisa pagar para ser perdoado. Naquela época, se uma pessoa pecasse... Opa, Eduardo, pode falar. eu quero abrir só um parênteses aqui bem rapidinho para te fazer uma pergunta. Quantos minutos a gente está de live? Nós estamos com uma Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Rapaz, 1 hora não, mas está com uns 49 a 48 minutos já. Eu vou abrir um parênteses e te fazer uma pergunta, tá certo? E você vai dar você vai me responder a continuidade. Você dentro do contexto, estou falando da igreja no seu contexto geral. A gente sabe que tem denominações sérias que trabalham seriamente, mas eu acredito que os ouvintes, né, alguém que vai nos ouvir, vai entender o que eu vou falar. Você acha que a igreja hoje, no seu contexto geral, ela não está um pouco parecida com aquela igreja daquela época? Eu vou dizer as maiores igrejas, em relação a, naquele tempo da igreja naquela época, era a venda de indulgências, né, na questão do perdão, da bênção. Será que hoje a gente não está um pouco parecido, né, em relação a materializar a fé? Exemplo, né? Sem falar aqui de denominações,
você usar um objeto, como dizer, você vai levar esse objeto para sua casa e esse objeto ele vai trazer a bênção, né? E certos líderes eles lançam até envelopes, né? Para que o membro, para que o fiel ele coloque ali o seu dinheiro, né, ali como forma de troca, né? Tipo assim, você recebe essa vassoura, esse sabonete, essa flor E ungida que foi e tal, e você vai ser também abençoado. Será que prosperidade, isso né? está parecida, né, no seu contexto? Eu estou falando das maiores igrejas, que graças a Deus as igrejas menores, né? Ou então outras igrejas grandes também, elas são bem fiéis a- às escrituras. Não sei se deu para entender. Sim, sim, entendi perfeitamente. Deus abençoe aqui, irmã Rita Cláudia Cabral. Boa pergunta, colocou boa pergunta. Muito boa pergunta, viu, Jair? Trazendo para o nosso contexto, a igreja ela precisa sim urgentemente de uma reforma. Voltarmos às escrituras, porque a reforma protestante ela estava firmada em 5 pilares, né, conhecido como as 5 solas. Solas, só escrituras, vou falar no português, porque eu não falo muito espanhol, não, né? Só as escrituras, só a graça, só a fé, só Cristo e só a Deus a glória. São 5 pilares da reforma protestante. Só as escrituras, só a graça, só a fé, só Cristo e só a Deus a glória. São esses 5 pilares que a reforma estava alicerçada e que nós, cristãos, também devemos estar alicerçados. Só as Sim, escrituras. A denominação não está acima das escrituras. O RI da igreja não está acima das escrituras. A confissão glória de a fé da igreja não está acima Deus. das escrituras. É o contrário, Jardel. É o regimento interno da igreja, a liturgia da igreja, é a confissão de fé da igreja que tem que estar subordinado As escrituras. aos princípios que as escrituras ensinam. Você entendeu? E, na real, e só complementando, Eduardo, e Pronto, pode um falar. dos pontos que forma acontecesse era justamente essa questão, né? Que Lutero, um dos principais temas que era discorrido naquele tempo, era acerca da salvação. Até anotei aqui para não esquecer. A questão da salvação e a questão da autoridade, né? Naquele tempo, a autoridade da igreja não era as escrituras, mas era o Isso, Papa, né? E o Papa isso. colocasse como regra ser seguido, né? Teria que ser seguido e geralmente algumas regras que era colocada, inclusive até a questão das indulgências, ela era contra as escrituras, né? E a questão também da fé, né? Da salvação, né? Que eles acreditavam que a salvação era por intermédio de obras, né? O homem teria que ser merecedor, né? Era por isso que Isso. Lutero ele se martirizava tanto, não é isso? E até sobre essa questão do RI, né? Algumas igrejas hoje, elas colocam o RI acima das escrituras. Para você não sabe o que é RI, é o regulamento interno, né? Que cada igreja, que cada denominação, ela coloca. E, e como o nosso amado irmão Eduardo falou, o RI ele tem que estar, ele tem que ter como base as escrituras, né? De maneira nenhuma o RI ele tem que ser superior. Se você não quer obedecer o RI, você é um rebelde, né? Se o RI da igreja, né, ela não tiver de acordo com a palavra, né, e o líder daquela denominação ele não aceitar uma refutação bíblica, ele está se comparando à igreja daquela época, né? A igreja daquela época que não aceitava a refutação. É como até o nosso amado irmão Eduardo falou, né? Que pediram lá para o Lutero se retratar acerca das 95 teses, né? Que ele cravou ali na porta da igreja, e aquilo não foi como forma de afronta, né? Como os historiadores falam que naquela época, quando tinha alguma notícia, era pregado na porta da igreja, por ser um local bastante visitado, né?
É como hoje, geralmente, a gente vê aqueles cartazes, né? Nos hospitais, nos bancos, nos locais que são bastante é, 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 visitados, né, pelas pessoas. E é isso, Eduardo. Né? Será que a igreja hoje ela não está se comparando, né, com essa questão do regulamento interno, com a igreja daquela época, que é infalível, ninguém pode tocar no regulamento? E tem certos regulamentos que, infelizmente, vão contra as escrituras. Né? A gente não está aqui batendo na igreja, né, de maneira nenhuma. A gente está falando só sobre essa questão dos regulamento interno, né, que muitas das vezes vai contra as escrituras. Né? Não sei se deu para entender. Verdade, querido Jardel. A gente sabe, entendi perfeitamente e concordo com a sua fala. A gente sabe que o RI da igreja é uma questão de organização. E a igreja precisa. Tudo que não há uma organização vira bagunça, não tem ordem, né? Mas como você falou, o RI da igreja tem que estar totalmente basado nas escrituras. E até mesmo na minha denominação, eu não tenho medo de falar isso, com todo respeito à Assembleia de Deus, eu sou assembleiano, nasci na Assembleia de Deus, sou simpatizante das doutrinas do bojo doutrinário da Assembleia de Deus, desde que estejam, claro, em consonância e coerência com os textos bíblicos, né? Mas tem muitas coisas que eu não concordo. Tipo assim, os presbiterianos têm uma visão reformada, diferente da nossa. Alguns pontos doutrinários eles vão divergir da gente, né? A maioria deles são calvinistas, né? E já tem uma tendência mais armeniana, né? Acerca do livre-arbítrio e tal, da participação humana. E o que eu tenho visto, muitos pastores assembleianos, eles não conseguem respeitar aquele que pensa diferente dele. Verdade. Eu vi, Jardel, não sei se você viu, um vídeo de um pastor, uma figura muito conhecida, muito proeminente nas Assembleias de Deus, um pregador bem antigo ele. Eu vi um vídeo dele pregando no púlpito, ele dizendo: irmãos, cuidado com essas heresias, esses hereges que estão nos púlpitos das nossas igrejas, da Assembleia de Deus, pregando que a igreja vai passar pela grande tribulação. Isso é uma heresia, isso não está na Bíblia. Muito cuidado, a gente tem que zelar pela doutrina da Assembleia de Deus. Eu pensei que era uma doutrina bíblica, mas é da Assembleia de Deus. Pois é. Eu tenho que saber respeitar a interpretação do outro diverge de mim. É assim? Com certeza. E, infelizmente, Eduardo, a gente está só abrindo parênteses aqui, mas a gente vai voltar para o tema, tá bom? Para não ficar... Mas é só porque a gente já bota aqui um fogo aqui no sermão, né, Eduardo? Isso faz parte. Sobre essa questão, né? Sobre a questão das divergências doutrinárias, né? Algumas igrejas acreditam que a igreja vai passar, outros não acreditam, mas isso eu acredito que nem poderia, nem era para ser um ponto de divergência, porque isso não interfere na salvação de alguém. Se alguém pensa diferente, se a igreja vai passar ou não, eu acredito que isso não interfere na salvação. Meu irmão, você acredita que Cristo ele veio em carne, que Cristo nasceu, né, Cristo, quer dizer, os pontos principais do Evangelho, se ele crê, então, meu irmão, amém. Se essa questão se vai passar ou não vai passar, não, eu acredito que não era para ser um ponto de você até estar falando num altar. Né? Inclusive, Eduardo, eu vi também até um outro líder espiritual bastante respeitado. Né? Eu aqui respeito a história, mas não respeito. Na realidade, eu diverjo um pouco do pensamento em relação ao dízimo, né? A pessoa dizer que o dízimo não vai ser salvo, né? Você nem pegar no microfone você vai pegar, entendeu? E isso acaba até, Eduardo, afastando um novo convertido, até mesmo um visitante que deve estar ali na igreja, né, visitando pela primeira vez, um líder espiritual
perdendo, eu acredito que é perdendo-se um pouco de tempo falando a respeito disso, até ameaçando. Eu acredito que o dízimo ele é voluntário, né? Você dá com amor, né? Você dá ali porque por gratidão. Não estou pregando contra o dízimo, né? Que fique bem claro aqui. Você tem que sim ajudar a sua igreja, você tem que sim dar as mãos, né? Ao seu pastor, até porque a igreja ela precisa ser de manutenção, né? Uma cadeira, um microfone, realmente ela precisa ser de manutenção, mas que isso não seja um pilar para a salvação, né? Se você não der o dízimo, você não vai ser salvo. É como se você estivesse dizendo que a salvação ela é comprada, né? Você só vai ser salvo se Isso, você cumprir com essa regra, né? E, então, aí é sobre exatamente. Exatamente. O Antigo Testamento não é compêndio doutrinário para a igreja. Existem muitas coisas, sim, no Antigo Testamento que a gente pode extrair lições, princípios para a nossa vida. Os mandamentos, a lei moral de Deus é válida até hoje, até porque Jesus, no Novo Testamento, nos Evangelhos, a gente vai observar que ele ratifica novamente: não matarás, não adulterarás, não mentirás, não dirás falso testemunho. Dos 10 mandamentos ali do Decálogo, o único que Jesus não vai ratificar é a guarda do sábado. E a guarda do sábado foi estritamente um mandamento para o povo judeu. Isso está lá no livro do Êxodo, né? Quando você saiu do Egito e tal, entrar na terra, guarde o sábado, o dia santo do Senhor. Então, o sábado não é aplicado à igreja, o sábado é aplicado aos judeus. Então, muitas coisas do Antigo Testamento nós podemos guardar hoje, mas o Antigo Testamento não é compêndio doutrinário para a igreja. Você precisa observar se no Novo Testamento tem referência que vai consubstanciar o que diz o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento se cumpre no Novo. O Novo Testamento é o cumprimento do Antigo Testamento. Quando abrimos a Bíblia em Hebreus, capítulo 7, 8, 9 e 10, vai falar que todo aquele ritual, aquele sistema sacrificial que existia, o tabernáculo, com os adereços, os adornos, as cortinas, os utensílios sagrados, tudo aquilo era sombra do que havia de vir. E tudo isso se cumpriu em Cristo. Cristo cumpriu o Antigo Testamento, as profecias do Antigo Testamento. Então, o que Jesus ratificou no Novo Testamento, você pode guardar, você pode viver. Mas aquilo que Cristo não ratifica, não atesta no Novo Testamento, não é compêndio doutrinário para a sua vida. A gente não consegue encontrar, meu querido Jardel, no Novo Testamento, um texto, nem um texto, porque quando aparece a palavra uma vez só num texto, é chamado pela teologia, pela língua grega, de rapax legômeno. Você não encontra nenhum texto dizendo assim: se você não der o dízimo, você não vai ser salvo. Eu não encontrei ainda. Pois é. O dízimo, como você falou, é um ato de amor. Eu não estou, não entendam mal os irmãos que estão nos ouvindo aqui. Eu não estou sendo contra o dízimo, eu sou dizimista fiel na minha igreja e acho até os 10% muito pouco. Eu oferto na minha igreja, eu dizimo. Na casa de Deus, eu sei que a igreja tem muitos custos, há muitas necessidades que precisam ser feitas na igreja. Tem irmãos que a igreja não é própria, pagam aluguel, água, luz, energia, projetos de cruzada, ajudar um irmãozinho que está necessitado, está com a luz atrasada, água cortada, está precisando de medicamento, fazer exames, uma cesta básica. Então, o dízimo tem essa finalidade. No Antigo Testamento, o dízimo era para isso: ajudar os estrangeiros, os órfãos, as viúvas, né, Jadel? Sim, sim. Essa era a finalidade, né? Até deixar aqui, ressaltar aqui, Eduardo, porque quando a gente entra nesse ponto, né, é bem bom deixar bem claro que, como o Eduardo falou, a gente não está aqui, irmãos, pregando contra, né, o dízimo, pelo contrário, o que a gente está dizendo é que o dízimo ele não é um ponto para a salvação. A gente não pode colocar o dízimo como um pilar para a salvação. Eu não posso dizer que o irmão A ou B não vai ser salvo porque ele dizima, é somente isso. Mas você que ajuda a sua igreja, continue ajudando, realmente precisa, né, Eduardo? Eduardo aí que é presbítero, que está à frente, né,
da igreja, dos líderes, ele vê, né, a necessidade de uma ajuda, né, de uma reforma na igreja. Caso nós estamos dentro da igreja, se dentro da sua casa, muitas das vezes a gente faz ali uma reforma, troca uma luz, compra um móvel novo porque aquele móvel está velho, dirá a igreja que nós estamos, né, ali, quase todos os dias, né, ali dentro dela. Então, de maneira nenhuma, nós estamos pregando contra, né, a questão dos dízimos, né, Eduardo? Eduardo, dando continuidade aqui Oi. para não ficar muito longe, já está quase batendo aqui uma Sim. hora, né? Acredito que dá uma hora, encerra. Fica à vontade, o critério é seu aí. Se quiser falar mais uns 10 minutos, você que sabe aí. Eu te Pra gente pergunto, fechar, né? porque eu não tenho o que fazer live, se é uma hora de live. É uma hora de Pronto, live, aí deixa eu dar uma encerra, aí olhadinha começa aqui. aí, Nós porque estamos pode com ficar. nós estamos com 1h10 de live. 10 minutinhos a gente Então, fecha o assunto aqui agora. porque eu pensava que quando desse uma hora, né, eu parava e tinha que começar de novo. Não, a live, se você continuar, vai 10 horas de live. Rapaz, rapaz, o negócio tá ficando bom, viu, Eduardo? Eduardo, eu É quero te fazer interessante uma isso que você fala, pergunta. viu, Eduardo? Hã? Desculpa, pode falar, te interromper. Não, a respeito sobre a questão da fé, né? Hoje nós Hum, temos visto muito em algumas igrejas sobre a questão da, de espiritualizar, na realidade, os objetos. Será que essa forma de materializar a fé, ela não pode deixar os fiéis refém uhum, daquele ato sim. profético que geralmente os líderes espirituais fazem? Um exemplo, eu estou aqui com o Enzo, né? Uhum, Eu posso para dizer aqui, irmãos, não estou dizendo que eu não acredito. Eu acredito piamente que um homem de Deus, um homem ungido, ele pode sim, um homem separado, ele usar a sua fé e dizer, pega esse lenço e leva até a pessoa que está doente, ela não pode vir, mas eu acredito que ele vai ser curado. E a fé daquela pessoa que está recebendo aquele lenço, ela pode levar e pode acontecer. A questão do não é, perigo que eu acredito que pode acontecer, Eduardo, é da pessoa ficar uhum, refém aquele milagre que aconteceu. Quer dizer, se um exemplo, eu em um dia eu dei ao lenço, acreditando que se ela levar até a certa pessoa que está doente, ela vai ser curada. Só que um exemplo, no outro dia eu digo, vai, como Jesus falava, né? A tua fé te curou, quer dizer, somente lançar uma palavra. E a pessoa ficar refém, de uma certa forma, diz assim, e aí, você não vai me dar o lenço? Quer dizer, para isso acontecer, né? Inclusive, eu estava até vendo aqui um pouco da reforma, que alguns reformadores, né, após o Lutero, né, alguns reformadores, uhum. esses homens, eu até esqueci o nome dele, mas depois, se você até souber, João me complemente aí. Calvino, Que, que ele fazia, ele queria um culto sem, se possível fosse, ele fazia o culto em um quarto branco, sem nenhuma imagem, sem nenhuma adereço, para que a fé, ela Deus o não livre. ficasse a uma imagem, né, a uma arca da aliança, como a gente tem visto hoje, a igreja do século XXI, aderindo aos Objetos judaicos. objetos judaicos, né? A gente vê os líderes com aquela. A Com judaização da igreja. isso, a igreja. Essa é a questão. Será que a igreja, ela em vez de progredir, né, em relação à fé, porque nós sabemos que a fé, né, como diz lá em Hebreus, né, que a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas daquilo que se espera, né? Será que essa questão de você trazer muitos objetos não pode acabar deixando o fiel ali refém, né? Com a questão daquele objeto? Porque a gente
critica muito a Igreja Católica, que há aquele, porque as imagens, aquilo, mas será que a igreja desse século, ela não está parecendo com os católicos, né, em relação à fé, de você materializar a fé em um objeto, né? Será que nós não estamos parecendo com a igreja católica nessa questão de materializar? Porque a fé ela não precisa ver, eu não preciso ver um objeto, eu não preciso receber ali um amuleto para que a fé aconteça, na realidade, para que aquele milagre aconteça, né? Então, será que isso também não é um perigo na igreja hoje, né? A gente está saindo um pouco aqui, mas para perguntar a respeito disso. Muito bem, meu querido. Essas duas perguntas, né? Primeiro, você falou acerca dessas igrejas místicas. O misticismo tem sido um dos grandes inimigos da igreja, né? Tudo eles querem mistificar. E essas igrejas, quando começou o movimento neopentecostal no Brasil, trouxe, né, esse tipo de liturgia, de culto para dentro da igreja, trazendo amuletos. Isso é chamado, tem um livro de um escritor, um pastor muito respeitado no Brasil, chamado Paulo Romeiro. Não sei se você já ouviu falar, Jadel. Ele vai falar acerca dessas denominações, né, pentecostais, que eles usam ponto de contato. Uma das mais conhecidas, a gente já sabe que é a Igreja Universal do Reino de Deus, né? É sal grosso, é a caneta da prosperidade, a vassoura da fartura, é a mesa branca. Então, tudo isso, infelizmente, os incautos, os indoutos, os leigos, aqueles que não têm conhecimento das escrituras sagradas, eles são levados por esse vento de doutrina. Os que não gostam da Bíblia, da palavra, são levados por isso, porque eles fazem propostas, se você investir, se você fizer isso, se você vier para a campanha da Fogueira Santa, a gente trouxe aqui um frascozinho com a água do Rio Jordão, a gente trouxe aqui um pedaço da roupa do João Batista, e essas igrejas lotam porque as pessoas querem isso. O liberalismo teológico é o primeiro desafio para as igrejas hoje, que quer viver a palavra de verdade, é o liberalismo teológico. Eles dizem que pregar a Bíblia não dá ibope. Teve até uma pregadora aí do Brasil, se chamaram de pregadora, que só prega fazendo ilustração, todo mundo já vai saber quem que eu estou falando, que perguntaram para ela por que ela não fazia mais vídeos, né, falando da Bíblia, de trechos da Bíblia, e ela disse que fazer vídeos falando de Bíblia não dá curtida, não dá like. O que dá like é fazer vídeos com mensagens de motivação, de autoajuda, você vai vencer, você é o cara, você é o santo de Israel, a quarta pessoa da Trindade, o Espírito Santo é que se cuide, senão você vai tomar o lugar do Espírito Santo, e você é o cara. Esses pregadorzinhos coaches dessa geração. Mas pela Bíblia, o que nós merecíamos era os quintos dos infernos. Perdoe a expressão. Meu Deus. Nós merecíamos a condenação. Forte abraço, meu querido Lucas Holanda, Isaac Silva, missionário Isaac aí, está com a gente aí. Forte abraço aí, tá bom? É uma benção, Isaac aí, viu? Infelizmente, a gente tem esse movimento hoje, esse desafio, né? Mas a gente tem um compromisso já, Adel, de pregar o evangelho, de pregar a palavra. Verdade. Aqui tem um outro ponto. Pode dar continuidade. Pode dar continuidade. Me perdoe. O outro ponto, rapidinho, que você falou a respeito dessa judaização das igrejas. Né? Nós chegamos nas igrejas, você vê lá, como ornamento, é até, eu vou dizer que é bonito, mas é um retrocesso. É um verdadeiro retrocesso. Você entendeu? Com certeza. Porque, como eu falei para vocês aqui, alguns minutos atrás, se você ler o livro de Hebreus, o autor é anônimo, não sabemos quem é o autor de Hebreus, não é relevante. O relevante é o conteúdo dessa carta geral, universal, que é a carta de Hebreus. Essa carta é escrita exatamente para alguns irmãos
que haviam se convertido ao cristianismo e estavam querendo voltar novamente para os ritos judaicos. Eles queriam adicionar ao culto a Cristo os rituais judaicos. E o escritor da carta aos Hebreus, ele vai refutar, ele vai combater, né, e advertir esses irmãos que nós somos salvos pela fé, nós somos salvos pela graça mediante a fé no sacrifício de Cristo, e que todo aquele ritual, aquela cerimônia que havia, o sistema sacrificial, tudo aquilo se cumpriu em Cristo, eram só sombras, eram protótipos que apontavam para o Cristo que viria. E hoje, infelizmente, nós vemos muitas denominações usando esses objetos, né, da fé cristã, Arca da Aliança, menorá, altar do incenso, como o Templo de Salomão, né, lá em São Paulo, né, que o Edir Macedo construiu. Tem até os sacerdotes vestidos com as vestes. Só falta agora começar a sacrificar animais. Né, trazer os cordeiros, né, lá, os novilhos. E onde é que fica, Jardel, o sacrifício de Cristo, que foi perfeito, único e universal? Pois é, essa é a questão, né? Aí, Eduardo, até uma... aqui... Certo. Pode fechar aí. Pode falar, Eduardo. Fala. Pode falar, dá continuidade. Eu acho que é muito impactante isso aqui, não sei se eu falo, porque é uma igreja que a gente, porque é uma igreja que a gente conhece. É porque é uma igreja que a gente conhece, sabe? Mas eu não tenho medo de falar, não. Não. O negócio está pegando fogo, eu estou até tossindo. Acho que você já imaginou, né? Uma igreja que a gente conhece aqui no nosso bairro, que esse retrocesso aconteceu com essa igreja. Sim, sim. Eu acho que isso, não sei se você já lembrou, se você já pegou. É porque assim, eu tenho amigos lá, né? O pastor é meu amigo e tal. Eu sei que amizades à parte, a verdade tem que ser dita, né? E aconteceu um retrocesso no nome da igreja. O nome da igreja. Meu Deus. Não pegou? Sim. Sim. Já pegou? Peguei. Pronto. Mas vamos retrocesso, cara. Sim. Entendeu? Cristo. É forte. Cristo é a nossa arca. Cristo é a presença gloriosa de Deus entre nós. Cristo é a nossa luz. E ele também disse, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder um candeeiro debaixo da almofada, mas colocar numa parte elevada para que todos da casa recebam a luz. Não se pode esconder uma cidade edificada em cima de uma montanha. É assim que deve resplandecer a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Isso fala do nosso testemunho, do nosso caráter de cristão diante da sociedade. É o sal que tem que produzir sede nas pessoas, sabor. As pessoas têm que sentir desejo de servir o Deus que nós servimos e de ter uma vida parecida com a nossa, de obediência, de fidelidade a Deus, de santidade, de humildade, porque o sal, ele tem essa característica de humildade. Uma comida sem sal não presta, não é assim? O sal é o tempero principal da comida. Sim. Você sente o sabor do sal, mas você consegue enxergar o sal na comida? Ele some, né? Humildade. Outra característica do sal, o equilíbrio. Uma comida sem sal não presta, mas uma comida salgada demais também não presta. Então, o sal fala do equilíbrio, de termos uma vida equilibrada, irrepreensível, de testemunho. Recordo-me agora de uma célebre frase do evangelista do século XX, Billy Graham, saudosa memória, ele dizia que nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. Nós somos uma Bíblia ambulante. A nossa vida é a maior pregação nossa para aqueles que não conhecem a Deus. É aquela frase que diz assim, a tua vida fala tão alto que nem precisa ouvir tuas palavras. A nossa vida tem que pregar mais do que os nossos sermões.
verdade. E deixa eu ser sincero com você, essa frase, ela, ela me impacta muito. Ela deveria impactar muito mais, né, a igreja desse século, sobre essa questão Verdade. que nós, a Bíblia, né, que o mundo está lendo. E muitas das vezes a descrença no evangelho hoje muitas das vezes por falta de testemunho, né? Que infelizmente a gente vê até a grande mídia, né? Quando ela vê o fato que acontece isolado de uma denominação ou de um irmão, né? Por causa de um erro, todos os irmãos, toda a igreja, ela acaba ganhando, caindo na realidade em descrédito por causa de um erro de um irmão, né? Por causa de algo que aconteceu, que acabou ali, no caso que a gente viu, né? O caso aí recente da deputada, né? Que era uma mulher de Deus, né? Com seu esposo e tudo, e que Sim, aconteceu sim. aquela tragédia, onde veio a, a ser ceifada a vida do pastor. E hoje a gente Uhum. vê muito a descrença do povo em relação ao evangelho, justamente por essa questão, né? Que essa frase ela nos impacte mais, né? Que nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. Porque muitas das vezes é como geralmente os pregadores falam, né? É muito fácil nós sermos crentes dentro da igreja, mas onde nós mostramos a nossa fé fora, né, dela, na rua, no trabalho, muitas das vezes, né, que as pessoas elas querem ver a diferença na gente ali, no comportamento, né, no modo de agir ali, do modo de falar, né? Então essa frase ela me impacta muito, né? E que ela possa impactar, né, os nossos amados irmãos que estão nos ouvindo, que realmente, inclusive eu estava até lendo hoje, né, o apóstolo Paulo dizendo que nós somos a carta escrita, né, não com tinta, né, mas com o Espírito Isso, Santo, né? exatamente. Eduardo, Vamos, vamos concluir agora a nossa live? eu quero concluir te fazendo uma pergunta. Pronto. Né? Mas uma O, pergunta o, fácil, o viu? tempo é só para encerrar. Desde já eu quero te agradecer, Eduardo, viu, por esse tempo. Gente, para quem não sabe, o Eduardo, a gente marcou essa live, ele acabou de chegar da igreja, né? Estava ali num culto. Era culto de quê, Eduardo? Santa Ceia? Varão, se eu disser para você que teve um imprevisto aqui, eu tive que gravar, eu tive que fazer uma gravação aqui de mídia, uma vinheta para um amigo meu, e nem deu para mim ir. Eu tive que avisar o pastor que nem deu para mim ir, viu? Mil desculpas aí Amém. para você. Amém. Mas eu quero lhe agradecer pelo seu tempo, né? De dedicar esse tempo, né, para fazer essa live tão esclarecedora, né, em relação à reforma. Repetindo, né, irmãos? Dia Eu 31 que agradeço. agora, dia 31 agora de outubro, né, se completa mais um ano da reforma protestante. Aí eu queria encerrar, Eduardo, fazendo uma pergunta, tá certo? Eu queria que você olhasse para o contexto geral da igreja, no contexto geral, né, da igreja. Vamos falar da brasileira, que é onde nós estamos, né? É, será que a igreja que é protestante, ela não está precisando de uma nova reforma? A gente sabe que reforma não é destruir, né? Reforma é você reconstruir aquilo que já foi Isso. construído, né? Você tirar algumas coisas que foi acrescentada, que não era para estar. É Acabamento. isso. Vou repetir aqui para a gente encerrar. Será que a igreja protestante atual, ela não precisa de uma reforma? A igreja reformada, ela não precisa de uma reforma nesse tempo? Com certeza. A igreja do século XXI, a igreja odierna, precisa urgentemente de uma reforma. Precisa voltar novamente aos pilares que foram a base da reforma. Somente as escrituras, infelizmente, como eu falei para você, uma das grandes ameaças, um dos grandes inimigos, eu posso citar vários aqui, a gente pode até marcar, se você quiser, aí uma outra live falando sobre as crises, né, os inimigos que afetam a sociedade, a igreja hoje. Eu posso citar alguns que têm afetado a igreja, o relativismo, o relativismo
moral. Ou seja, o que é pecado para você pode não ser pecado para mim. Aquilo que os nossos pais ensinavam 30 anos atrás que era pecado, hoje não é mais pecado. É a teologia liberal que tem devastado as nossas igrejas. Outro inimigo grande que a igreja tem enfrentado é o pragmatismo, ou seja, não importa os métodos que eu vou utilizar, o que importa é o resultado que vai produzir. Até sobre essa questão, sobre como é a palavra aí, que é uma palavra bonita. Pragmatismo. Pragmatismo. Até um grande, pode ser um grande vilão, na realidade, para a igreja, essa questão do, o que importa é que tá dando certo, né? Às vezes nem tudo que está dando certo é o direcionamento da vontade de Deus, né? Exatamente. Vamos fazer aqui um São João evangélico, um carnaval evangélico, vamos aqui fechar as portas da igreja, colocar umas luzinhas de neon e tal, e vamos soltar um funk gospel, um rock gospel. São métodos que muitas igrejas estão usando para atrair a galera jovem para dentro da igreja. Mas o método padrão sempre foi a pregação do evangelho e de fazer discípulos, batizem eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse foi o verdadeiro evangelho que Cristo nos ensinou. Pregue a palavra, faça discípulos e integre-os no reino de Deus. E outra coisa, só para fechar aqui, qual é um dos grandes... Por que a igreja precisa de uma reforma hoje? Primeiro é porque a igreja se tornou uma igreja sincrética, uma igreja mística, uma igreja que está misturada. Igrejas que adicionaram isso. Exatamente. Ela tem misturado. Eu te falei, né? São igrejas. Isso. Sim. Exatamente. Ela, na realidade, ela, em vez de progredir, ela tem retrocedido. Eu quero até deixar isso claro aqui. A gente está falando de um contexto geral, na realidade da igreja, né? No contexto geral. A gente sabe que tem igrejas sérias, que estão fazendo um trabalho sério, mas, infelizmente, até as igrejas que estão na mídia, na grande mídia, ela tem utilizado do sincretismo, né? Misturando, né, ali a questão dos toques, né? Que a gente vê muito nas igrejas, infelizmente, Eduardo. Verdade, viu? Então, esse sincretismo religioso tem sido um grande inimigo da igreja. As igrejas não têm mais o compromisso com o estudo das Sagradas Escrituras, o estudo teológico, a observância da palavra de Deus. Igrejas que são um verdadeiro show gospel, canta para lá, canta para cá, canta para lá, 15 minutos para a administração da palavra. Isso é uma falta de respeito. A palavra de Deus ela tem que ter ênfase, ela tem que ter prioridade. Então eram essas palavras que eu esclareci. Eu espero ter contribuído de alguma forma com os meus irmãos. Você que anotou aí, tenho certeza que vai servir de informação, né, de subsídios históricos, doutrinários para você. Tenha um compromisso com as Escrituras. Tenha fé em Deus, em Cristo. Agradecer, Eduardo. Sim. Eu quero agradecer aos irmãos, né, que ficaram aí. A gente escolheu o horário, gente, porque a gente sabe que é o horário que os irmãos param um pouco, né, depois ali da janta, depois de alguma atividade que fez em casa, para a gente tratar um pouco sobre esse assunto. E o que eu vejo hoje, que na realidade eu oro para que aconteça, é justamente o mesmo ponto que Lutero trouxe, né, sobre a questão das 5 solas, né? E as escrituras, né, ela domine novamente os altares das igrejas, né? E o ensinamento da palavra seja o principal, né? Que a igreja ela saia dali, inclusive até algumas questões que as pessoas falam, né? Diz assim, irmão, o culto foi uma bênção, foi um avivamento, a irmã fez isso, o irmão rodou, o irmão pulou. Aí você faz a pergunta, né? E a palavra que foi, a pessoa, rapaz, eu nem lembro da palavra não, mas foi uma bênção de Deus.
né? O irmão correu com a cadeira na cabeça, é, um deu um pulo de 1 metro, o outro deu um pulo de 2, né? Meu Deus do céu. As pessoas veem o evento como algo exterior, né? Quer dizer, balançou, houve um movimento. É que nem o Elias, né? Lá na caverna, né? A Bíblia diz que vê o vento que rachou as pedras, mas Deus não estava no vento, ou viu fogo, mas Deus não estava no fogo, aí veio uma voz suave. Quer dizer, nem tudo aquilo que é movimento, que é barulho, é porque é avivamento verdadeiro, né? Como você falou, avivamento verdadeiro, ele vem realmente no nosso cotidiano, na prática, né? E isso não é impossível, né, Eduardo? Às vezes as pessoas acham que o avivamento ele é algo impossível, né? Pelo contrário. Inclusive, eu tenho até um livro que eu comprei, inclusive de um grande escritor, se você depois até puder adquirir esse livro, muito barato, é sobre a questão o escritor é o Luciano Subirá, né? Sobre a graça transformadora. Ele vai falar sobre a graça que empodera o homem a permanecer de pé, né? Muitas vezes a gente usa só como fonte de caiu, a graça levanta, mas realmente a graça também está, esse livro retrata um pouco, que a graça ela está justamente para o homem também não cair. Ela também é um agente para levantar, mas ela é um agente também para fazer com que o fiel ele consiga se permanecer de pé, né, diante das afrontas, diante das lutas, né, que ele encontra, né, no dia a dia. Então, Eduardo, eu quero te agradecer, tá bom, pela tua disponibilidade. Eu fiquei Amém. triste aqui Um porque prazer. eu live todo dia só ouvindo a sua voz. Eu não Pois sei é, o que foi mas que eu aconteceu. consigo te ver Eu não estou com perfeitamente. a câmera vista, mas eu não consegui te ver, profeta. O que tem costume de fazer Mas live aí, você, puder me dar um toque. Eu estou aqui com a tela aqui aberta, Eduardo. Tem aqui o microfone certo, e a, a, a setazinha, né, para botar para frente, o verso e a frente. Tem aqui um brilhozinho, se eu quiser apertar aqui, aparece uns brilhos aqui também, mas pois é, eu não não consigo tenho. te ver. Fiquei muito triste. Mas aí você, a live vai ficar salva, depois vai para o meu canal lá. Eu peço até os irmãos que entraram conosco aí, que ainda estão conosco, que compartilharam, eu agradeço. Quem não conhece o nosso canal no YouTube, vai lá, se inscreve, né? É só digitar Eduardo Medeiros, ativa o sininho das notificações para que você receba diariamente todo o conteúdo que a gente postar. Você estará recebendo de primeira mão, deixa lá o teu comentário, o teu like. Fazendo assim, o algoritmo do YouTube vai entender que o nosso conteúdo é relevante e vai lançar para que outras pessoas assistam também. Né? Venha fazer parte da nossa família. Nós sempre postamos lá conteúdos relevantes. Amanhã a gente vai estar ministrando a 5ª aula do nosso 4º trimestre da Escola Bíblica, aula que traz o tema Missões, uma perspectiva pentecostal. Isso, uma perspectiva pentecostal de missões, você não pode perder. Nós estaríamos ministrando na segunda-feira, mas houve um imprevisto, mas amanhã a gente vai estar ministrando a 5ª lição do nosso 4º trimestre, uma perspectiva pentecostal de missões. Meu querido Jardel, muito obrigado. Não deu tempo nem nós fechar aqui, né? Martin Lutero ele foi sequestrado pelo próprio amigo dele, passou 10 anos nele preso ali no castelo, né, em Habsburgo. Ali ele traduziu a Bíblia para o alemão e todo o povo pôde, né, receber a tradução da Bíblia Sagrada. Foi uma revolução. Zwinglio também, ali na Suíça, né, um homem muito inteligente, cheio de conhecimento, e tantos outros, como Calvino. Se você quiser marcar uma live depois para a gente falar só sobre o Zwinglio, Calvino, fica aí ao seu critério, tá bom? A proposta lançada. Só quem tem a ganhar é o povo de Deus aqui da nossa cidade, do Ceará. Sim, sim. Então, Eduardo, então tá de pé. Tá de pé. Tá certo? Vamos marcar o Pronto. dia Será para a uma gente honra. falar um pouco sobre esses reformadores, né? E esses teólogos, esses homens de Deus que deram continuidade aí ao crescimento da igreja. E o que a gente pede e ora a Deus é que haja um avivamento genuíno, né? A volta às escrituras, né? Que a igreja ela
como o Eduardo falou, tem igreja, infelizmente, que é 2 horas de louvor, nada contra louvor, eu até gosto de louvar também, mas a prioridade tem que ser a palavra de Deus, que é ela que transforma, né, o caráter, ela que Sempre. muda, ela que salva, né, que gera o convencimento, né, através da palavra de Deus. Inclusive, a espada do Espírito é a própria palavra de Deus, né? É verdade. Vou mandar aqui mais uma vez um abraço aos meus irmãos, né, que entraram conosco na live. Passou muita gente por aqui, né? Muita gente não ficou porque já estão no berço, estão já agarrados com veludo, estão dormindo aí, né? Mas eu agradeço os irmãos que passaram, que ficaram com a gente, que compartilharam a live nos grupos aí. Isaac Silva, Sim. Deus abençoe. Everardo Dias, um querido amigo, né? Um humorista cristão, que Deus abençoe o Everardo Dias também, poderosamente. Nossa irmã Rita Cláudia, que colocou as pregações, são muito curtas, é verdade, minha irmã? Quase não tem pregação Verdade. mais. Nosso irmão Gleison Carlos também, dando glória a Deus aqui. Enfim, tantos outros abnegados servos de Deus, o nosso querido Pérez Souza e tantos outros. Que Deus em Cristo abençoe. Foi uma honra, meu querido Jardel, poder participar dessa live contigo, bater esse bate-papo. Foi muito produtivo, Irmão, muito Deus enriquecedor. E eu tenho abençoe. Eu certeza que que agradeço. muitas pessoas eu aprendi muito com você, viu? Sim, meu Deus. Pode marcar a próxima, que Você- nós estamos à disposição. Sim, vou fazer. Vamos marcar Ó, uma data, Eduardo. Seja hum, bom para nós, a gente faz um almoço. Essa live foi um pouco em cima, gente. Eu estava aqui vendo um pouco sobre a reforma. Eu disse, rapaz, eu vou chamar um amigo aqui para fazer uma live sobre a reforma, que está um assunto esquecido. Inclusive, né, muitos irmãos católicos aceitam Jesus e ele nem sabe um pouco sobre a história da igreja, né? Como foi que ela surgiu, de onde foi. E isso, a pessoa está ali, né, e às vezes ela recebe muito contra-ataque da família, que já é católica, né? Que já tem a sua fé ali desde os pais, né? Meu filho, você sempre foi católico, né? Aquela isso, coisa, né? Você está indo para esse protestante, você é um padre que se corrompeu, que não quis ficar na igreja, né? Aquela coisa, e às vezes a pessoa fica sem saber responder, saber dizer, não, minha mãe, deixa eu lhe explicar, né? Como é que foi, como é que aconteceu, né? Então, também aqui agradecer pelos irmãos que participaram aqui da live, como o Eduardo falou, os irmãos passaram, ouviram um pouco, saíram, né? A gente sabe que é complicado você passar 1 hora ouvindo uma live, ainda mais em celular, Eduardo. O pessoal hoje em dia bota no celular, ele passa 3 minutos máximo, ele já desliga, ele já entra em outra isso. coisa. Né? Tá essa Uhum. loucura, né? Mas que Deus levante pregadores nesse tempo, homens fiéis às escrituras sagradas, né? Como Lutero falou, né? Que se não a frase que ele falou, né, diante lá da igreja, né? Se não. Isso. Fala aí, Eduardo. Esse aqui. A frase que Lutero falou, Isso. para ele se retratar, Repita isso para ele se retratar, né? sim, para ele se retratar, né? Ele falou mais ou menos assim: é, não me retratarei. E tipo assim, é porque assim, eu vou usar minhas palavras, né? Eu não me retratarei Use desde o que vocês. cearenseis aí para a gente entender. Não me retratarei desde que vocês provem pelas escrituras se eu estou errado. Eu me E livrei não provar. da minha consciência de antes, a minha consciência hoje está livre. Eu já entendi o sacrifício de Cristo por mim. Que Cristo pagou a minha condenação e a ira foi lançada sobre ele e hoje eu sou livre. Eu fui justificado dos meus pecados. Cristo me inocentou e eu tenho direito a uma herança eterna. Então essa era a consciência que Lutero tinha e que a igreja do cristão precisa ter. Jardel, vamos fazer uma oração para encerrar? Amém, Eduardo. Pode ser? Você vai orar? Pode terminar encerrando. Pronto, vamos orar, Orando. meus irmãos. Só tem uma pessoa aí, mas você vai ser abençoado. Vamos apresentar a sua vida diante de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pastor e bispo das nossas almas, te damos graça por essa live, por essa temática que a gente trabalhou, uma temática bastante tão relevante, tão importante para a história
da igreja, e a história é uma pedagoga, a história nos ensina, Senhor, para não cometermos os mesmos erros do passado e seguirmos o exemplo também desses grandes homens de Deus, dos pré-reformadores, dos reformadores, dos grandes avivalistas da história da igreja. É ótimo relembrar a história de Martinho Lutero, a história de John Hus, a história de Savonarola, a história de Wycliffe, de Zwinglio, desses grandes homens que foram os responsáveis, Senhor, pelo crescimento da tua obra, dos princípios de fé que nós pregamos, que deram a sua vida como sacrifício ali por causa do testemunho de Jesus Cristo, mas agora é o nosso momento, é a nossa hora de nos posicionarmos e pregarmos o genuíno evangelho, pregarmos a palavra de Deus a milhares de almas que estão caminhando a passos largos para a condenação eterna, como está escrito na carta de Judas: salvai alguns arrebatando-os do fogo do inferno. Cristo nos delegou uma ordem imperativa, uma tarefa intransferível, impostergável: ide e pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Desperta a tua igreja, que esse espírito de liberalismo, relativismo, pragmatismo, secularismo, o misticismo que tem atacado, minado a fé da igreja, a fé de muitos cristãos hoje, muitos que até dizem que a Bíblia é retrógrada, que a Bíblia já caducou, que a Bíblia é um livro cheio de mitologias, histórias e lendas. A Bíblia é sagrada, como disse o evangelista Billy Graham, é mais atual do que o jornal que vai circular amanhã nas bancas. A Bíblia sagrada é a palavra de Deus, inerrante, infalível e poderosa. Desperta a igreja brasileira, desperta a igreja no mundo para nos unirmos, deixar de lado as nossas diferenças e vestirmos a camisa do Evangelho para resgatarmos milhões de almas que estão indo para o inferno. Abençoa o teu servo Jardel, que nos fez esse honroso convite para estarmos juntos nessa live, Senhor, trabalhando essa temática. Eu tenho certeza que os irmãos, as irmãs que entraram conosco, que deixaram seus comentários, Pai, que estão agora dormindo, descansando, Senhor, seja abençoado por Deus. Quem está doente seja curado, quem está enfermo receba a cura agora, o pecador seja salvo, o oprimido seja liberto, o cansado receba força, o caído se levante agora, em nome de Jesus Cristo. Dai-nos um sono tranquilo e reparador, e uma quinta-feira abençoada na tua presença. Essas bênçãos eu te oro e por fé te agradeço, crendo na resposta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, quem crê diz amém. Deus abençoe. Meu Deus, obrigado, Eduardo. Deus abençoe. Boa noite. Boa noite, eu que agradeço. Deus abençoe a todos.